I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here
Faz seu galera Upper, boa noite. Estamos aqui começando mais um ZS News. Boa noite, galera. Paz, como é que vocês estão? Já vai interagindo aí no nosso chat, colocando seu foguinho, falando da sua expectativa para o nosso culto, interagindo com os nossos irmãos. E antes de começar o culto, nós temos alguns avisos para vocês. Começando com as nossas salas do Meet, que ocorrem durante a semana. Na segunda, quarta e sexta, das 9 às 9h30 da manhã, nós temos a Cozinha de Guerra. Na segunda, nas quartas e sextas também, a 1h da tarde até 1h30, nós temos a sala de oração. E nas terças e quintas também, de 1 a 1h30, nós temos a sala de louvor. Então não perde participar e entrar lá nas nossas salas. Se você quiser saber como participar também, é só chamar nesse númerozinho que vai estar aparecendo aqui na frente, o 2010-4246, e pedir para que alguém lhe mande o link, que toda segunda, quarta, sexta, ou então terças e quintas, vão estar lhe mandando direitinho. E não só isso, como toda a programação da nossa igreja e tudo mais. Isso mesmo. Agora vamos falar um pouco dos nossos ES Groups. Os nossos pequenos grupos são reuniões semanais, né? Tem mais um momento de comunhão com os nossos irmãos. E eles estão acontecendo todas as quartas-feiras. Então, se você não está inserido em nenhum dos nossos ES Groups, procura lá no WhatsApp da nossa igreja, que alguém vai te inserir no grupo, no pequeno grupo mais perto de você. Mas não deixa de participar não, que tem sido uma bênção. Vamos falar também sobre o nosso Upper Help. Upper Help é um projeto que a nossa igreja criou, onde a juventude vai estar se disponibilizando para você, irmão, que não está podendo sair de casa por alguma dificuldade, alguma debilidade, ou então pela própria pandemia, e precisa ir ao mercado, ir na farmácia, comprar alguma coisa, e não está podendo sair de casa. Então é só chamar no número que a gente já passou aqui, o 2010-4246, e pedir essa ajuda. É só mandar um help lá e as pessoas vão estar o mais rápido possível esclarecendo suas dúvidas, ajudando de alguma forma e suprindo essa necessidade. Isso mesmo, e vamos agora para os nossos avisos com a nossa irmã Kessia. Já recebe a pérola do TQD? Não recebe ainda? Não se aperrei, não basta mandar um oi. Aí, quero receber a pérola do TQD para esse número que está aparecendo aí na tela. Da mesma forma, se você quiser participar de um ZS Group, já manda aí uma mensagem. Quero participar de um ZS Group, que prontamente já estaremos direcionando você para um ZS Group. Não deixa de participar não, viu? Participa, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Ei, se você tiver alguma dificuldade com e-mail institucional ou aplicativo da igreja, não tem problema. Manda um help para a galera do suporte nesse número que está aparecendo aí e eles vão te ensinar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas. Não esquece não, viu? Dá um help no suporte que eles vão ajudar você. Dizimou? Ofertou? Não esquece de mandar o comprovante para esse número que está aparecendo aí na tela, que é o nosso número da tesouraria, viu, gente? É importantíssimo, não esquece disso não. Dizimou, ofertou, comprovante para esse número da tesouraria que está aparecendo aí na tela. Pessoal, nós temos um time de pastores prontos para atender você e lhe aconselhar em qualquer momento. Basta você entrar em contato com o número que está aparecendo aí na tela. E esse é o nosso plantão pastoral. Não esquece não, precisou de um aconselhamento? Já manda um WhatsApp nesse número aí e os pastores estarão prontos para atender você. Para completar a programação da nossa semana, nós também temos o Upper Room. O Upper Room foi um projeto criado no meio da campanha de oração que a gente teve um pouquinho mais cedo esse ano e a gente não conseguiu parar. É um momento de louvor e oração que os jovens têm toda terça-feira às 10 horas da noite, mas que a gente queria que fosse uma vigília mesmo, de tão bom que é. Então, se você quer saber mais sobre isso, quiser fazer parte do Upper Room, chama no WhatsApp da nossa igreja, chama no Instagram do Upper, Instagram da Nepaz, qualquer canto que a gente vai estar suprindo sua dúvida, sua necessidade, mostrando como é que faz para participar disso também. Não perde de participar, você que é jovem, realmente tem sido um momento incrível. A gente sai do culto da terça-feira, vai direto para o nosso Upper Room e realmente tem sido maravilhoso. Você que não participou ainda, ó, terça-feira vai ter. E agora vamos para os nossos aniversariantes da semana, começando com a nossa irmã Ana Paula. Parabéns, Ana Paula, no dia 10 de maio.
Também temos Clécio da Silva, dia 11 de maio. Parabéns, Clécio, Deus te abençoe. Temos nosso irmão João Pedro Limão. Parabéns, Limão. No dia 11 de maio também. Ainda no dia 11 de maio a gente tem Nara Lucena. Parabéns, Nara, Deus te abençoe. E o nosso irmão João Lucena, no dia 14 de maio. Parabéns a todos vocês, que o Senhor os cubra de bênçãos sempre. Amém. Galera, eu acho que vocês também estão sabendo do projeto que a gente tem com Mais Pais, de estar auxiliando as pessoas ao nosso redor aqui, em nossa vizinhança, com doações de alimentos, cestas básicas. A nossa igreja está aqui de domingo a domingo, das 9 às 11h30, recebendo cestas básicas, materiais de higiene pessoal, roupas, qualquer coisa que você tenha e possa ajudar aqui a nossa comunidade, vai ser muito bem-vindo. Então, se você tem alguma coisa e pode dar, venha nos ajudar aqui também. E esse foi o nosso ES News de hoje. Agora vamos ficar com o nosso culto. Eu sou Bia Reveredo. Eu sou João Vinícius e nós somos os ES ES News. News. E aí galera, a paz do Senhor, estamos aqui mais um domingo no nosso culto online. Vamos dar início, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te agradeço por este dia, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, eu venho aqui te pedir, Pai, que o Senhor enche os nossos corações, Pai, do teu amor, do teu Espírito Santo, da tua paz, Deus. Eu te peço, Pai, nos usa, Deus, para tocar os corações de quem estiver nos assistindo neste momento. Deus, é isso que eu te peço, essa é a minha oração. Eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos começar, vamos cantar. Cante conosco, toda a sua força, toda a alegria. Amém.
os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao raião de retornar. Na manhã que ressurgiste, todo o céu adentro olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. Os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Com seu sangue em seu nome, liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei. A paz do Senhor, família Amper, como é que você está? Seu TQD está em dia? Vamos fazer a leitura do nosso TQD, que se encontra em Marcos, capítulo 2, o versículo 18, vamos fazer só até o 20, que diz assim: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto tem consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado e então, nessa ocasião, jejuarão. Amém. Que TQD poderoso, né? Como é que está o seu TQD? Como o pastor falou, logo no início, antes dessa jornada, entrarmos na jornada de Marcos, ele falou que viveríamos dias de milagres. Você está crendo que você vai viver dias de milagres? Amém? Vamos dar agora alguns avisos. Toda semana nós temos o ZS Group. E você está participando de algum? Se você não estiver participando, manda uma mensagem para o TQD da nossa igreja e eles lhe encaminharão para um ZS Group, tá bom? E toda terça-feira nós temos o Uperum, um momento de oração e adoração com toda a juventude, e você não pode ficar de fora, tá certo? E também temos nosso curso de noivos, tá bom? Se você é noivo, se você está pretendendo a noivar e se casar com alguém, entre em contato com a nossa igreja e você vai ver como é bênção de Deus para a sua vida, tá bom? E nesse momento agora vamos ficar com a palavra. A paz do Senhor, família Zona Sul, que alegria estar com vocês hoje. A paz do Senhor, amigos, irmãos que nos acompanham aí em todo o mundo, no Brasil, no exterior. Muito feliz por estar aqui hoje, trazendo a palavra do nosso bom Deus para a sua vida, para a minha vida. Que linda oportunidade que nós temos. E num dia muito especial, não é verdade? Eu que sou mamãe também, quero felicitar todas as mamães, homenageá-las nesse dia.
Eu que tenho essa felicidade também de ser mamãe há 4 anos da minha pequena Julinha, né? Sinto esse gostinho que eu sei que você sente também, então quero honrar sua vida hoje. E tem um texto que eu gosto sempre de ler, de lembrar nesse dia tão especial, que traz uma comparação de um amor tão forte que o amor do nosso Deus, comparado até com o amor de uma mãe, superando até esse amor, não é verdade? É lá no livro de Isaías, em 49, verso 15, antes da gente entrar na palavra da noite, eu gostaria de ler esse trecho com vocês para homenagear as mamães de hoje, que diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Esse trecho traz para a gente assim uma comparação do amor de Deus por nós, né? E ele compara o amor dele ao amor de uma mãe. É quase impossível uma mãe esquecer de um filho, né? A gente que é mãe, está no trabalho, está em casa, o coração está lá lembrando constantemente. Se um filho não está bem, a gente não fica bem. É quase que impossível esquecer um filho que a gente amamenta, mas pode acontecer. E ainda assim, se acontecer, o amor do nosso Deus, a lembrança dele por nós, não nos esquece. Então, um feliz Dia das Mães para você, mamãe, que esse amor tão lindo que o nosso Deus fala aqui, comparando até o amor dele por nós, que você possa ser honrada pelos seus filhos também. Se você já não tem mais os seus filhos, se você perdeu o seu filho, se você já não tem mais a tua mamãe, que o nosso Deus possa ser esse consolador, esse tão grande amor que ele possui, possa ser derramado também sobre a tua vida neste dia, tá bom? Que Deus te abençoe. A palavra que nós vamos ler hoje está no livro de Marcos, o livro que nós estamos lendo no nosso TQD, né? Para quem não conhece ainda essa expressão TQD, o nosso tempo de qualidade com Deus, o nosso tempo todas as manhãs de preferência, quando começamos o nosso dia, e estamos lendo em Marcos. E eu gostaria de ler com vocês, se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos, Marcos capítulo 1, dos versos 40 ao 45, que fala de uma cura maravilhosa, um poder tão tremendo do nosso Deus sendo demonstrado através desse milagre que está lá representado nesses versos 40 ao 45. Vamos ler juntos? Diz assim, o título é A Cura de um Leproso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Queridos, o texto que nós lemos está no livro de Marcos. E antes de entrarmos verdadeiramente no contexto, né, nesses versículos que nós acabamos de ler, eu gostaria de trazer um pouco sobre o contexto desse livro de Marcos. É sempre bom a gente compreender um pouco do que estamos lendo, né? Que a gente possa se aprofundar nesse texto hoje. Então, é importante dizer que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Por volta do ano 63, né? O ano já depois de Cristo, e ele serviu de fonte aos demais evangelhos, aos demais evangelistas, Mateus, Lucas. Marcos, ele não foi discípulo de Jesus, mas ele foi considerado por Pedro um filho na fé dele. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13,
Pedro se refere a ele como meu filho Marcos. Então, o Evangelho de Marcos, queridos e queridas do Senhor Jesus, é um testemunho verbal do que Marcos ouviu de Pedro. É um testemunho do que Pedro viveu com Cristo, né? E Marcos conseguiu traduzir, refletir, escrever sobre o que Pedro tinha visto, os milagres que ele tinha participado, os milagres que ele tinha presenciado, e foram inúmeros, queridos. E Marcos, ele não traz muitos relatos. Se você for, quando a gente for lendo o livro de Marcos, né, no nosso TQD, a gente vai ver que Marcos, ele não traz muitos relatos sobre sermões de Cristo, mas ele traz muito sobre os milagres que Cristo fez. E existia uma razão para o livro de Marcos ter sido escrito dessa forma. Os estudiosos dizem que esse livro foi escrito para os romanos, alguns cristãos que tinham se convertido ao evangelho lá em Roma. E os romanos, eles tinham uma característica de serem muito mais interessados em obras. Eles eram muito objetivos, eles não toleravam a complexidade, a prolixidade, eles eram muito objetivos em tudo. Então, foi muito estratégico da parte de Marcos ao escrever este livro aos romanos, ele usar uma linguagem da forma que o povo de Roma compreenderia muito bem, a mensagem chegaria no coração deles. Então, é um livro que traz muito sobre os milagres que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. E Marcos também traz muita ênfase a nos mostrar quem foi Jesus. Quem é Jesus? Em diversos versículos, em diversos capítulos no livro de Marcos, a gente percebe algumas figuras trazendo conceitos, expressões que trazem para a gente um gostinho de quem é Jesus. E eu anotei alguns aqui e gostaria de ler com vocês. Lá no capítulo 1, versículo 11 de Marcos, o Pai, o nosso próprio Deus, diz assim: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. No capítulo 4, verso 41, os discípulos trazem um conceito sobre Jesus e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha o poder do nosso Senhor Jesus sendo demonstrado aqui. Os contemporâneos daquela época diziam assim, lá no capítulo 6, verso 3 de Marcos: não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Os demônios reconheceram, lá no capítulo 1, verso 24, bem sei quem és, o Santo de Deus. Até os demônios reconhecem que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia! No capítulo 8, 29, Pedro diz assim: Tu és o Cristo. No capítulo 10, verso 47, o cego Bartimeu diz assim: Jesus, filho de Davi. No capítulo 14, 61, Caifás diz assim: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Pilatos diz no capítulo 15, verso 2: És tu o Rei dos Judeus? E para fechar, lá na cruz, olhando para Cristo, passando naquele sofrimento, na hora final de sua morte, o centurião romano, olhando para Cristo, diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Oh, aleluia! Então, Marcos, o livro de Marcos traz para a gente esses conceitos sobre quem era Jesus, quem foi Jesus, através dessas manifestações, desses versículos que nós lemos aqui. E Marcos apresenta para a gente Jesus como sendo o Filho de Deus, o poderoso para curar, para expulsar demônios, para ressuscitar os mortos, poder sobre a natureza. E este Jesus está relatado fazendo um grande milagre nos versos 40 ao 45, que nós acabamos de ler aqui. E sobre eles, neste momento, nós nos concentraremos e conversaremos mais um pouco. Esses versos traz para a gente um grande milagre diante de um estado de extrema
necessidade e miserabilidade de um homem. Um homem que pôde encontrar-se com Jesus Cristo. Oh, que tremendo quando nós conseguimos, quando temos a oportunidade de encontrarmos com o nosso Deus, que você possa encontrar com o Senhor Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Ele, que Ele te proporcione, hoje é dia para isso. Amém? E esses versículos tratam-se de um dos textos mais tocantes do Novo Testamento, porque ele é um emblema das nossas próprias vidas. Ele traz a miserabilidade de um homem. Ele trata da extrema miséria que um homem pode chegar. Nós estamos aqui diante de um homem que se depara com uma terrível enfermidade, com um terrível diagnóstico. Ele convivia, muito provavelmente, com sua família, não sei se casado, se tinha filhos, mas convivia em família, convivia na sociedade, talvez ia aos cultos, podia sair de sua casa e de repente ver o seu corpo se enchendo de manchas vermelhas, que de repente vão escurecendo, vão se tornando manchas mais escuras, e ele começa a se preocupar, procura os médicos e tem um diagnóstico, está com lepra. Uma doença terrível, uma doença grave, temida, uma doença que vai matando aos poucos, uma doença lenta, progressiva, uma doença que dizem os estudiosos que podia durar em torno de 20, 30 anos, e ela ia transformando a pessoa pouco a pouco. As pessoas iam perdendo os dedos, iam perdendo as suas partes dos seus corpos. Era uma doença que transformava o homem num morto-vivo, numa carcaça que era repulsiva aos olhos humanos. Nós podemos até afirmar que era a doença mais temida da época, era a pior enfermidade, era estar com um diagnóstico de lepra. Só Deus poderia curar um leproso. Só o nosso bom Deus poderia curar um leproso. Se alguém tivesse um diagnóstico de lepra, podia esperar a morte, porque não existia cura para aquela doença. E o leproso, ele precisava se afastar do convívio da sua família. Esse que era o pior da doença. Talvez o pior não fosse nem perder parte do seu corpo, mas era não poder mais conviver em família. Não podia mais conviver em sociedade, não podia mais frequentar os cultos. Ele tinha que se isolar. Parece até com o que estamos vivendo hoje, não é, queridos? Ele tinha que se isolar, ele tinha que sair do convívio social, porque aquela doença ela era contagiante, e ele precisava ir para um isolamento que se chamava naquela época de leprosário. Nos leprosários ficavam as pessoas que estavam com lepra, contaminadas, e que tinham que se afastar do convívio familiar. Os estudiosos da época dizem até que o leproso ele tinha que andar com sinos amarrados pelo seu corpo, porque quando ele fugisse de um leprosário, quando ele estivesse andando, os sinos iam fazer uma zoada e as pessoas iam saber que ali estava um leproso e iam se afastar, iam isolá-lo. As pessoas não chegavam perto de um leproso, porque se tocasse um leproso, aquela doença contaminaria o são, o que estava bem, o que estava sem enfermidade. Então, o leproso ele se afastava desse convívio familiar. Os rabinos da época, eles entendiam que uma lepra, ela era como que um castigo de Deus. Era como que um símbolo do pecado. A lepra era um castigo de Deus para os rabinos. E, de certa forma, nós conseguimos até traçar um paralelo entre lepra e pecado. É tão interessante isso. Não estou dizendo que a lepra fosse consequência de um pecado, queridos. Os rabinos da época entendiam que a lepra ela era um castigo de Deus, que era símbolo de pecado. Mas nós podemos traçar aqui um paralelo entre lepra e pecado. Muitas comparações existem entre os dois, ou entre as duas. Entre os dois, né? Entre lepra e o pecado. E algumas comparações que eu comecei a pensar e gostaria de compartilhar com vocês. A lepra, ela é mais profunda que a pele, né? A lepra atinge essa pele, né? As feridas ficam expostas, né? Os dedos vão caindo, os órgãos vão
começando a sofrer essas perdas, mas ela era muito mais profunda do que o exterior. Ela atacava não só a pele, ela atacava a carne, o sangue, os ossos. Não é isso que o pecado também faz? Ele vai além da pele, ele entranha no coração, ele entranha na alma, atinge as emoções, a razão se perde, a pessoa já não tem mais a razão no lugar. E o pecado faz isso, ele vai além do que os olhos enxergam, ele atinge a alma, atinge o coração. E a lepra também ia muito além do que a pele demonstrava. A lepra separava as pessoas, isolava. O pecado também faz isso. Ele nos separa de Deus, não é verdade? A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. É o que nos distancia dele, nos isola, nos separa de nós mesmos, das nossas famílias, do próximo. O pecado é o maior divisor de relacionamentos. Então existe esse paralelo entre a lepra e o pecado. A lepra também insensibiliza, insensibilizava as pessoas. Elas perdiam a sensibilidade quando tinham contato com objetos, já não sentiam mais os dedos, as mãos. E o pecado faz isso, cauteriza a nossa consciência, a pessoa fica insensível, sabe? Eu não sei como está a tua vida hoje, eu gostaria que parássemos para refletir um pouco como estou diante do meu Deus, como está a minha vida, sabe? Será que existem pecados que eu estou guardando como pecadinhos de estimação, que já me cauterizaram, que já me tornaram insensíveis à voz desse grande Deus? Hoje é dia de restauração. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui e Ele está pronto para operar uma grande cura, uma grande transformação na tua vida. Basta tão somente que você tome uma atitude de colocar para lá, de lado, de excluir, de acabar, de afastar da tua vida o pecado que te afasta, que te isola do nosso bom Deus. Agora tem um grande detalhe. O pecado, ele é pior do que a lepra, né? Ele tem muitas similaridades, mas o pecado consegue ser pior do que a lepra. Sabe por quê? A lepra não separa o homem de Deus. Poderia existir um homem leproso, perdendo seus dedos, perdendo a sensibilidade de suas mãos, de seu corpo, totalmente degradado fisicamente, mas em contato com o grande Deus. Né? Essas doenças, elas não nos separam do nosso Deus. Agora, o pecado separa o homem de Deus. Mas as aflições dessa vida, as doenças, elas não nos separam de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 35, ele diz algo fantástico que nós aplicamos aos dias atuais. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E eu ainda acrescento Covid, né? Ou seja lá o que for, o que poderá nos separar do amor de Deus? No último, não lembro se foi no último culto, nos últimos cultos, num culto de domingo de manhã, eu vi uma gravação e o pastor Edson Neto chamou ao púlpito um irmão que havia perdido, acho que a esposa, o pai, não lembro exatamente o grau de parentesco das pessoas que ele tinha perdido, mas eram 2 ou já 3 perdas em sua vida por causa da Covid. E ele em lágrimas no púlpito da igreja, firme, constante, tinha dito ao pastor que nada ia separá-lo do amor de Deus, que ele estava firme no Senhor. Queridos, eu não sei que vendaval chegou em tua vida, eu não sei quantas perdas você já teve diante dessa calamidade que estamos vivendo, diante dessa enfermidade, diante dessa pandemia. Eu não sei quantas perdas você já teve. Eu não sei qual o grau de desespero que você se encontra hoje, qual o sofrimento que você enfrenta, qual dor, qual notícia terrível te chegou. Mas eu quero que você possa proferir comigo neste dia que nada vai nos separar do amor desse Deus. Nada pode nos afastar desse amor.
E Paulo, no livro de Romanos, ele conclui lá no verso 38, ele diz assim: porque, oh, aleluia, eu estou bem certo de que nem a morte, aleluia, se você pode dizer comigo, leia esse versículo hoje em voz alta, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar deste amor. Sabe, tudo pode acontecer. Eu não sei o que nos aguarda no dia de amanhã. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas Ele disse lá atrás, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci, Ele está conosco. Sabe, essas tempestades não mudam quem Deus é. Essas tempestades não reduzem, não limitam o poder do nosso bom Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E esse leproso, meu querido e minha querida, que nos assiste nesse momento, esse leproso ouviu uma notícia. Ele estava lá no leprosário, talvez deprimido, angustiado, desesperado, porque a sua sentença de morte já era certa. E lá no leprosário, ele ouviu falar que Jesus Cristo, estava passando pelas cidades da Galileia. Era a grande oportunidade de sua vida. Ele não poderia perder aquela grande oportunidade. Você não pode perder a oportunidade de servir a esse rei, de se prostrar diante dele todos os dias. E ele toma uma atitude que eu poderia chamar de uma atitude audaciosa. Ele não poderia nem pensar em sair daquele leprosário, porque ele estava impuro. A cultura da época, as regras da época lhe proibiam de sair. Ele não poderia sair, porque se ele tocasse em alguém, essa pessoa ficaria também impura, teria lepra. Mas ele vence o repúdio, ele vence o medo, ele vence a angústia, ele vence a depressão, né, que talvez estivesse ali, talvez depressão até, né? Eu que estou parafraseando aqui, vence a dor, a desesperança e sai daquele leprosário e vai até Jesus. Ouviu falar que Jesus estava na cidade e vai até ele. Ele sai pelas ruas e os sinos deviam estar tocando, né? Que ele era leproso, arrastava os sinos pelo corpo. E o sino tocando, imagina aí o povo vendo aquele homem passando pela rua, o desespero, sai do meio que lá vem um leproso, talvez ouviu muito xingamento, muita gente reclamando, né? As pessoas devem ter ficado assustadas, desesperadas, todo mundo deve ter aberto caminho, né? Sai daí que lá vem um leproso, lá vem um leproso, lá vem um leproso. E o leproso, ele não se conforma. É lindo de ver isso, ele não se conforma com o seu caos, com o caos da sua vida, sabe? Com a derrota que ele estava submetido, com a sentença de morte que ele tinha recebido, com a desesperança. Ele rompe com tudo isso e vai até Jesus, aquele que tem todo o poder para curar. Então, eu quero te encorajar também a romper com a desesperança, com a dor, com a angústia, com a tristeza e ir até o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz a Bíblia, no verso 40, nesse capítulo 1 que estamos lendo, que, verso 40, e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. A gente vê aqui que o leproso, ele roga, ele primeiro ele se prostra de joelhos diante de Jesus.
O livro de Mateus, quando relata também sobre este mesmo leproso, Mateus também fala sobre esse leproso, ele diz que esse leproso, ele chegou diante de Jesus e o adorou. Lá em Mateus 8, verso 2 diz assim: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Minha gente, me diga, conte aqui para mim, vocês acham que esse leproso, ele tinha algum motivo para adorar a Jesus, adorar a Deus? Existiam motivos, humanamente falando, para isso? Talvez a sociedade dissesse que não, ele não tinha motivos para adorar, né? Talvez ele já deveria ter chegado lá gritando: me cure, me cure. Ele não chegou assim. Ele chegou dizendo, prostrou-se de joelhos e o adorou. Sabe, eu lembro de uma canção que diz assim: eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver. Você pode cantar comigo? Haja o que houver. Eu não vou cantar não quando você cantar não, mas o hino diz isso: haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. E esse leproso chegou diante de Jesus, prostrou-se e o adorou, independente da sua condição, independente da sua situação, independente da sua enfermidade, independente da sentença de morte. Sabe? Nós precisamos ter essa mesma postura diante do nosso Deus. Nós não podemos viver diante desse Deus adorando apenas pelo que Ele me dá, pelo que Ele faz. Sabe? Eu preciso adorá-lo pelo que Ele é, independente. E se tudo me for? E se eu perder alguém que eu amo? Sabe? Se eu tiver perdas financeiras na minha vida? E se a doença me encontrar? Eu continuo adorando a Ele. Eu continuo adorando a Ele. Você pode adorar o Senhor onde você estiver nesse momento. E quando Ele chega perto de Jesus, Ele demonstra profunda humildade. Ele diz assim, ó: se tu quiseres. Olhe que postura de humildade que Ele demonstra. Se tu quiseres, se. Olha essa condicionante aí, senhores professores de português, esse se, condicionante. Se tu quiseres, Senhor, tu podes me curar, se. Né? O leproso, ele não exige nada de Jesus. É se o Senhor quiser, Ele não impõe o seu querer. Às vezes nós queremos impor o nosso querer ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus. Nós queremos condicionar e às vezes até dizemos: se tu não fizer, eu não vou mais te adorar. Se tu fizer, olha, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar de ser crente, vou largar a minha vida espiritual, eu não vou mais orar, não vou mais fazer nada, não vou mais jejuar, porque tu não está fazendo como eu quero. Né? E esse leproso dá uma demonstração de que ele permanece adorando ao Senhor. E se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, Ele está naquela postura de adoração ao nosso bom Senhor Jesus. E aí vamos ao verso 41, que aqui Marcos traz assim uma revelação profunda. Ele expõe para a gente o coração do nosso Senhor Jesus. Esse verso é tremendo. Vamos ler juntos. Ele diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero que sejas limpo. Vamos comigo aqui. Jesus, movido de extrema compaixão, diz o texto. Movido de grande compaixão. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fique limpo. Esse termo, profundamente compadecido, lá no original da expressão, significa tocado em suas entranhas. Jesus foi extremamente tocado intimamente diante da situação do leproso. Aqui, Marcos, ele nos mostra, nos leva até o coração de Jesus. Jesus se
se compadeceu diante da situação daquele leproso. Movido de extrema compaixão significa movido, tocado em suas entranhas. É como se aquela situação do leproso causasse uma revolução no interior de Jesus, no coração dele. Misericórdia, amor, compaixão. É isso que o Senhor Jesus demonstrou naquele homem, naquele dia. É isso que o Senhor Jesus demonstra sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Ele se move de compaixão por nós. A sua misericórdia, a sua graça é infinita sobre as nossas vidas, independente da nossa situação, da nossa condição, do nosso exterior. Nós estamos diante de um toque do Senhor Jesus, de uma extrema compaixão sobre a vida daquele homem. E o verso 41 diz que Jesus tocou aquele homem, o toque generoso de Jesus. No mesmo instante que ele tocou, a lepra desapareceu. E Jesus toca o leproso. E aqui é outro ponto muito importante, porque naquela época, com aquele toque, Jesus ele rompeu com a regra natural da época. A regra natural dizia que se uma pessoa pura tocasse um impuro, a pessoa pura ficaria impura. Mas aqui aconteceu algo tremendo, porque o toque do puro, Jesus puro, tocou o impuro. Não, Jesus não ficou impuro e o impuro ficou puro. Isso é maravilhoso. Aqui um puro toca um impuro e permanece puro. A lepra daquele homem não atinge Jesus, mas a virtude de Jesus alcança o leproso. A virtude de Jesus purifica aquele homem. Oh, que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Jesus não precisaria tocar aquele homem. Bastaria uma palavra, seja curado, né? E antes de Jesus dar essa palavra, Jesus toca nele. Jesus põe suas mãozinhas maravilhosas na vida daquele homem. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus fez isso. A palavra de cura dele seria suficiente. Mas Jesus queria ir muito mais além. Quando a gente olha para essa história sob esse ponto de vista, a gente percebe que Cristo ele faz muito mais do que uma cura física. Ele vai muito mais além do que os nossos olhos enxergam. Ele está muito mais interessado do que apenas curar a doença. Ele foi muito mais além do que uma cura física no corpo daquele leproso, né? É muito mais profundo, né? Para Cristo era muito mais importante curar a alma, as feridas do coração daquele homem. As curas são lindas, são maravilhosas, mas a salvação, o que acontece no interior das nossas vidas com o toque do nosso Senhor Jesus, é muito mais importante, é o que é eterno, sabe? Porque esse corpo, ele é falível, ele é finito, mas o que acontece dentro de nós, essa cura, a salvação que o nosso Senhor Jesus nos dá é para sempre, é eterna. E Jesus toca aquele homem e antes de curar as feridas do corpo dele, ele toca as emoções. Sabe, ninguém tocava aquele homem já fazia muitos anos. Ninguém abraçava aquele homem já fazia muito tempo. Sabe, ele estava à margem da sociedade. E o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, na verdade, Jesus Cristo, com aquele toque, ele se aproxima daquele leproso e cura suas feridas da alma, o seu emocional, os seus traumas e deu nova vida àquele homem. Que Cristo lindo esse que nós temos. Eu quero que você, nesta noite, sinta o toque curador do nosso Senhor Jesus, não apenas nas feridas do seu corpo, sabe? É muito além o que o Senhor Jesus deseja fazer em nossas vidas. O toque dele vai nas nossas almas, sara traumas profundos, angústias, sabe? Depressão. O nosso Senhor Deus, ele quer fazer muito mais. Quer ter um relacionamento. Com certeza aquele homem, depois que saiu daquele encontro, nunca mais foi o mesmo.
Com certeza, a sua vida foi completamente mudada e não foi apenas o seu exterior que mudou, o seu íntimo. Ele teve um encontro com um rei, com um Senhor que pode modificar a sua vida de dentro para fora, fazer revoluções que a medicina não consegue fazer. Jesus continua o mesmo. Ele continua curando, sarando as nossas almas. Talvez você esteja sem esperança, deprimido, angustiado e desencorajado. Eu quero te encorajar nesta noite e te dizer que aquele Cristo que curou este homem leproso, ele permanece o mesmo. E ele quer fazer grandes mudanças na minha e na tua vida. Basta apenas pegarmos esse texto e tirarmos as lições dele, os paralelos que podemos trazer para as nossas vidas, sinal de humilhação, de adoração, de rendição, de dependência, sabe, de comunhão com o nosso Senhor Jesus. E as nossas vidas serão verdadeiramente movidas e transformadas por Ele, independente das feridas externas das nossas vidas. O nosso Deus vai além do que os nossos olhos podem ver. Que você possa ter a presença constante desse nosso bom Deus, esse Senhor Jesus, que fez tantos milagres no livro de Marcos representados, mas que muito mais do que os milagres, as curas, Ele pode restaurar a tua vida, restaurar a tua família, trazer salvação para a tua alma. E este é o grande propósito do nosso Senhor Deus. Que o Senhor Jesus, que o nosso bom Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Me amou
Família Upper, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui mais uma noite, né? Para adoração, para escutar uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que nessa noite você foi ricamente abençoado com a palavra de Deus, a nossa líder Priscila, né? Que TQD poderoso, que momento poderoso a gente tem vivido, né? Tenho certeza que você foi abençoado. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, queremos te agradecer por esse momento tão especial, Senhor, nesta noite, o qual a Tua palavra, Senhor, foi em encontro aos nossos corações. Veio aqui também te pedir, Senhor, uma bênção especial por cada jovem, Senhor, pela juventude da nossa igreja, por cada jovem, Senhor, que tem, Senhor, se disponibilizado de estar junto conosco, Senhor, para poder adorar, para poder louvar, Senhor, Teu santo nome. Por isso eu te peço, Senhor, ser conosco, nos dá, Senhor, uma noite de bênçãos na Tua presença. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Neste momento, nós vamos dar a bênção do Senhor, né? Peço que você estenda a sua mão, feche os seus olhos, pois vamos dar a bênção do Senhor neste momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.